Olá, pessoal. Boa noite. O ITN encerra hoje a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede ITA o candidato pelo Partido Novo, Arthur Bolinha. Candidato, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite a você que nos assiste. E claro, pessoal, aqui comigo também o nosso colunista político, Ari Matéia Souza, que vai conduzir essa sabatina comigo. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Muito boa noite para você, telespectador. E, pessoal, como vocês têm acompanhado, a gente tem 20 minutos de duração a nossa entrevista. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA. E, no fim da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Para garantir tempo igual para todos os candidatos, como a gente fez nas outras entrevistas, a gente tem um cronômetro disponível na tela. Candidato, vamos começar então a nossa entrevista. E, Arthur, o senhor tem divulgado que é o candidato de Jair Bolsonaro aqui em Campina Grande nas eleições municipais. E há 3 semanas repercutiu uma fala do ex-presidente que ele disse que o Nordeste é, abre aspas, a pior região em todos os aspectos que se possa imaginar. Essa fala de Bolsonaro, ela lhe representa em algum aspecto? É porque, na verdade, ele quis dizer a nível de indicadores, né? Os indicadores do Nordeste, infelizmente, são os piores do Brasil. É a região mais violenta do Brasil, é a região mais pobre do Brasil, é a que tem o maior índice de analfabetismo do Brasil, é a que tem menor infraestrutura urbana do Brasil, é a menos saneada do Brasil. A direita praticamente nunca governou a região Nordeste. Talvez por isso a região seja uma das que apresenta um dos piores indicadores de todo o país. A região mais desenvolvida do Brasil são exatamente aquelas que a direita vem governando há anos. Eu acho que talvez o presidente tenha feito esse tipo de leitura. E não que o Nordeste não prestasse, pelo contrário. A esposa do próprio presidente é filha de nordestino. Ele tem um carinho muito grande por todos os nordestinos e sempre externou isso, inclusive quando vem aqui. Candidato, considerando a atual estrutura de serviços prestados pela Prefeitura de Campina Grande, na sua opinião, o que é terceirizável e o que é privatizável? Ari, a estrutura pública do município, ela não tem muito braço para se privatizar, não, né? Você não tem praticamente nada a ser privatizado, não tem nenhuma companhia municipal a ser privatizada que possa gerar algum tipo de problema. Eu acho que a terceirização pode ser pensada a nível de hospital, que a gente vai concluir aquele hospital infantil, aí de repente você pode pensar numa terceirização, como acontece no modo, de certa forma, de alguns hospitais aqui no estado e no Brasil, para você tentar racionalizar um pouco do custo, né? Mas do ponto de vista da privatização, eu não vejo espaço, porque não tem companhias públicas municipais que gerem 10 para poder você pensar nesse sentido. O que eu vou fazer é tentar reduzir o custo operacional da máquina pública, né, otimizando, inclusive há um projeto nosso no médio e longo prazo, não dá para fazer no curto prazo, inclusive tentar ver se a gente consegue construir um centro administrativo para poder com isso melhorar a capacidade de interlocução do próprio governo, porque quando você tem uma administração integrada, você consegue entregar melhor resultado. E, obviamente, também reduzir o custeio, porque você tem uma quantidade enorme de prédios locados, locações muitas vezes fora de uma realidade comercial, você tem uma estrutura administrativa para cada secretaria, né, que envolve recepção, que envolve cozinha, que envolve uma série de coisas. Então, se você conseguir, no médio prazo, conseguir concentrar isso tudo numa estrutura, eu acho que a gente vai ter uma redução do custo e entrega uma melhor de resultado à população do ponto de vista desse serviço. Candidato, você já disputou a Prefeitura de Campina Grande outra vez, mas não conseguiu se eleger. O que o senhor acredita que faltou para convencer o eleitor a votar em você? Nós tivemos, Felipe, sempre muita dificuldade nas outras candidaturas, e especialmente partidária. Na última, por exemplo, quando eu me filiei ao PSL, 15 dias após o presidente Jair Bolsonaro saiu do PSL, e naquela circunstância eu fiquei sem outra opção partidária para poder disputar. E teve a compreensão por parte do eleitor de que o fato de eu estar disputando pelo PSL era como se eu tivesse ficado contra o presidente. E a gente foi muito prejudicado por isso, né? E isso se revelou numa votação abaixo do que a gente imaginava naquelas perspectivas de eleição. Agora não, a gente está tendo um apoio da Executiva Nacional, do presidente Bolsonaro, do Partido Novo, que é o partido que eu sou filiado, né?
Quinta-feira, provavelmente, Deltan Dallagnol vai estar aqui em Campina Grande, prestigiando um evento que a gente vai fazer com ele. Outras figuras dispoentes, como Marcel Van Hatten, devem vir para Campina Grande também. Estamos vendo aí a possibilidade de trazer o presidente Bolsonaro também. Então, eu nunca tive esse tipo de apoio político, que seguramente nós teremos agora. Associado a uma questão muito importante, nós teremos um tempo de guia eleitoral que vai permitir que a gente consiga passar a nossa imagem de maneira mais clara. Nós teremos quase 2 minutos de guia eleitoral, né? Isso faz uma diferença, obviamente, considerando que eu não tenho as estruturas públicas de Estado e município, a militância que é paga por nós, contribuintes, né, como esse candidato usa e abusam desse tipo de prática, para poder fazer campanha. Então, a gente vai suplantar isso aí com um bom trabalho de rede social e, obviamente, de guia e visita às pessoas dos mais diversos bairros, mais diversas localidades da nossa cidade. Eu acho que dessa vez a nossa mensagem vai chegar e eles vão ter a confiança e a certeza de fazer a melhor escolha, votando um candidato mais preparado, um candidato que tenha, de fato, experiência naquilo que fez, exitosa. Porque, graças a Deus, sem nenhuma falsa modéstia, todas as oportunidades que eu tive até hoje para fazer alguma coisa, qualquer desafio que eu tive, tanto da vida pessoal, quanto da tentativa empresarial, como líder de classe, mais recentemente como líder esportivo, eu sempre fui coroado de êxito. Por quê? Consigo montar boas equipes, consigo dar muita autonomia administrativa, estabeleço metas claras, né? Sou muito trabalhador e tenho muita transparência na forma de agir e de ser. Isso são ingredientes fundamentais para que você possa entregar um resultado bom. Então, eu acho que a população de Campina Grande vai me contratar para ser o gestor e o gerente de nossa cidade. Candidato, o senhor é a favor do turno único nas repartições municipais? Não, eu acho que isso é um prejuízo muito grande da população. Eu sei que o funcionário, talvez seja melhor para o funcionário, mas para a população é ruim. Não reduz custo, como se aventou à época, né? E você penaliza a população que fica privada, obviamente, de utilizar o dia inteiro para poder tratar das suas questões. É importante a gente entender o seguinte: o poder público ele funciona não para atender apenas quem trabalha no setor público, ele funciona para atender a sociedade. Então, no momento que você priva a sociedade de um turno, você está prejudicando a sociedade. Esse tipo de situação nossa intenção a gente rever isso aí, né, para que a população, de um modo geral, não seja penalizada, como às vezes acontece em decorrência dessa questão de turno único. Arthur, você é muito conhecido no ramo empresarial aqui do Estado, chegou a ser presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, aqui de Campina. Caso seja eleito, como vai ser a sua relação com os sindicatos e entidades que representam os trabalhadores? Da melhor forma possível, né? Eu sempre tive muita boa relação com todo mundo que eu pude me relacionar. Eu entendo o seguinte: empresa e trabalhadores estão dentro do mesmo barco. Você não tem como pensar numa empresa desenvolvida se ela não tiver uma boa equipe de colaborador, não tiver pessoas motivadas, pessoas se sentindo valorizadas, né? Eu faço isso na minha empresa, né? E, obviamente, se tiver a oportunidade de ser prefeito de Campina Grande, farei, por sua vez, com todos os funcionários do município. No nosso governo, ninguém vai estar sendo obrigado a estar adesivando carro, ninguém vai ser obrigado a estar terminando o debate meia-noite para estar lá balançando uma bandeira. E, obviamente, na relação com os sindicatos, naturalmente, o próprio prefeito, né, ele sabendo da importância de tratar bem essa relação do sindicato, dos funcionários, da prefeitura, ele precisa ter clareza, ele precisa ser honesto, né, e assumir compromissos que realmente possam cumprir. Eu tenho sido muito prudente e consequente, tenho dito de forma até reiterada. A gente está prometendo, acima de tudo, fazer com que o que exista funcione bem, Felipe. Vejo candidatos aí fazendo promessas das mais mirabolantes possíveis, né? Sabendo que não tem orçamento ou não tem receita que possa cobrir essas propostas, mas fazem porque usam de desonestidade intelectual. Quando você senta com quem quer que seja, que as pessoas percebem verdade, seriedade, honestidade na relação, as pessoas passam a confiar em você. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai construir um relacionamento de confiança com o sindicato. Dentro dessa sua pergunta, como é que você analisa a questão das greves? Eu acho que a greve ela deve existir como último recurso, né? Obviamente, depois de todas as situações e instâncias, né, exauridas do ponto de vista da negociação. Vamos trabalhar para que não haja greve, não por proibir a greve, que não tem sentido,
mas evitando dar motivo para que essa greve exista. Porque às vezes a greve, não necessariamente essa mais recente que a gente acompanhou, mas de um modo geral, às vezes é muito mais por falta de condições de trabalho do que por salário. Né? E aí você, se não der condições de trabalho, como é que você pode cobrar que aquela pessoa produza? É óbvio que o ambiente e as condições de trabalho são fundamentais para que você possa produzir bem. Candidato, como fazer e como financiar a revitalização do açude velho e também do açude de Bodocongó? Ari, isso aí a gente vai tentar construir parceria público-privada nesse sentido. Minha modelagem que eu penso em relação a isso aí é a gente conseguir construir parceria público-privada e, por sua vez, nessa parceria, as empresas que financiarem essas revitalizações poderem ocupar o espaço comercialmente e de entretenimento para poder fazer com que o espaço seja preservado do ponto de vista da manutenção e que esse valor não saia dos cofres municipais. Porque é muito importante buscar esse tipo de situação. Quando Tarcísio, que é o governador de São Paulo, era ministro de Infraestrutura do Brasil, 70% a 80% do que, aliás, 85% do que foi contratado, foi pensado no Brasil, foi com parceria público-privada. Isso é um caminho que não tem volta. Né? Ele hoje faz isso muito bem no estado de São Paulo e vamos tentar buscar isso aqui também. No governo passado, houve um problema, nós tivemos um prejuízo muito grande nas condições que foi renovado com relação à Cagepa, o custo da concessão de mais de 30 anos de exploração do abastecimento e do esgotamento sanitário de Campina Grande. Eu vou ver de que forma a gente pode até reabrir essa discussão. O senhor cogita um distrato, então? Há uma possibilidade de a gente buscar esse caminho para que, ou até não ser nem só um distrato, eu quero que as condições feitas sejam mais interessantes para a cidade, que não foram interessantes para a cidade. À época, inclusive, eu acusei, isso foi feito em 2016, salvo engano, certo? Aliás, 2020, certo? Eu acusei essa questão, disse porque era, na época, ruim para a cidade, as condições estavam sendo postas, porque a Cagepa ela precisa dar à população de Campina Grande uma qualidade de serviço muito superior ao que hoje é prestado, em relação a tudo. Não é? E, do ponto de vista financeiro, a relação tem sido muito boa para a Cagepa, mas não tem sido para o município. E, por sua vez, para a população que reside nesse município. Então, é algo que a gente precisa sentar para a gente ver, do ponto de vista legal, o que é que pode ser construído em relação a isso. Candidato, Campina, como várias outras cidades paraibanas, sofre com insegurança. A gente sabe que a segurança pública, em sua maior parte, é dever do governo do estado, mas caso o senhor consiga se eleger, quais as suas primeiras ações de diálogo com o governador João Azevedo, visto que vocês estão hoje em grupos políticos opostos? Veja só, não terei nenhuma dificuldade de buscar parceria com o governo federal, com o governo estadual. Eu digo sempre, o governo executivo não deve fazer oposição a outro governo executivo. Isso é o papel do parlamento, não é o papel do poder executivo. Você tem que ter a relação, obviamente, não é relação política, é uma relação administrativa, né, que possa trazer benefícios para a população. Do ponto de vista de segurança pública, a parte que cabe ao município é muito mais de infraestrutura do que efetivamente de ostensividade. E no quesito da infraestrutura, precisamos ampliar exponencialmente a iluminação e melhorar a iluminação da cidade a nível de bairro, de um modo geral, construir o máximo de espaço de convivência social que permita as pessoas se sentirem mais seguras, né? E tirar o máximo de situações de ambientes ermos, de lugares ermos que a gente vê na cidade, que dá um aspecto de lugares abandonados, que aquilo é campo fértil para a prática de crime, né? Campina, aproveitando de certa forma essa questão que está associada, eu poucas vezes vi Campina tão largada do ponto de vista de infraestrutura. Talvez o que simboliza assim, de forma mais fiel o nível de abandono da infraestrutura da cidade é aquele prédio que a gente costuma chamar de Prefeitura de Campina Grande, na Floriano Peixoto, que estava funcionando na Secretaria de Finanças, que inclusive teve que sair porque o prédio meio que sofreu uma interdição. Olha, um estado daquele é difícil. Ali representa fielmente um nível, né, de abandono da infraestrutura da cidade em relação a tudo. E ali está o retrato fiel. Quando você quer fazer alguma configuração de alguma coisa, normalmente as pessoas dizem, vou usar isso como exemplo. Pronto, aquele prédio resume claramente o que a gente está vivendo hoje. E a gente não pode permitir que isso aconteça, nem achar que isso é natural, nem muito menos normal. No seu governo, o que seria prioridade no setor cultural? Ari, o Festival de Inverno. O Festival de Inverno, eu tenho muita vontade de integrar o Festival de Inverno
ao São João de Campina Grande, inclusive fazer com que ele possa ser realizado no mesmo espaço que foi realizado, ou que esteja realizado o São João. Logo após o término do São João, a gente faria algumas mudanças do ponto de vista pontuais de decoração, né? Mudaria, obviamente, a programação a ser apresentada à população, mudaria também boa parte da culinária a ser servida, porque aí você poderia trabalhar uma questão muito importante. Nós temos clima para isso, para fazer fundir, para fazer vinho, queijos, ou seja, trazer para cá uma questão tanto do ponto de vista artístico-cultural quanto do ponto de vista culinário, do ponto de vista de algo que tem no Brasil inteiro, né? A gente, Campina Grande, vende de forma muito inadequada, de forma muito incompetente o nosso clima, né? Tem lugares que talvez seja até menos frio do que Campina Grande e consegue vender com mais propriedade, com mais inteligência do ponto de vista turístico do que a gente consegue fazer aqui. Então, eu penso em integrar tudo isso, porque eu acho que será um grande diferencial. Porque a gente imagina, você vai ter 30 dias de São João, uma cidade cheia, passado esse período, você faz um festival de inverno vitalizado, com estrutura adequada, com espaço adequado, com palco, com tudo que se faz necessário, com a culinária adequada, você teria mais, provavelmente, 30 dias da cidade cheia, que se impactaria na rede hoteleira, restaurante, bares. Então, se manteria uma atividade econômica extremamente pujante durante praticamente 60 dias. Então, esse projeto é um projeto que eu vejo, eu até não entendo porque isso já não foi feito, sinceramente, eu não entendo porque isso não foi feito. Talvez é porque não tem um interesse de desenvolver a cidade economicamente, para ficar dependendo, né, dos empregos que a prefeitura termina prestando, né? Há muitos pais e mães de família que submetem a isso porque realmente necessitam. Arthur, inúmeras pesquisas comprovam que a população mundial tem vivido mais. Quais as suas propostas para tentar garantir que a população idosa de Campina Grande tenha mais qualidade de vida? Felipe, eu tenho um pensamento. Eu vi isso no país, que eu tive não faz muito tempo, no Peru. Lima é um país, a capital do Peru, não é rica. Aí minha atividade é moda principal, e aí eu tenho um fabricante, eu vou muito no Peru. E aí, muito distante lá, eu tive a oportunidade de perguntar, porque uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, todas as calçadas dos bairros são padronizadas. Não é? E é uma cidade que é pobre, uma coisa que eu gosto muito de urbanismo. Não sou arquiteto, mas gosto muito de urbanismo. E aí isso me chamou a atenção. E eu conversando com o fabricante, como é que vocês conseguiram isso aqui? Rapaz, houve uma parceria da prefeitura com a população. Em todo canto existe o IPTU. Cada lugar tem um imposto municipal que nos chama... E aí o que é que houve? Eles fizeram uma troca. Então, a prefeitura apresentava o projeto e as pessoas faziam a recuperação de suas calçadas e abatia no valor que recolhiam de IPTU. Então, houve uma padronização muito grande. Mas isso aí não é só para pessoas idosas, aproveitando só isso aí. Porque, obviamente, que a pessoa idosa começa a ter uma dificuldade maior de locomoção. Mas as pessoas com deficiência física em Campina Grande são privadas a ficar dentro de casa, porque não conseguem sair para canto nenhum, porque as calçadas não permitem que isso aconteça. Então, eu quero ver se a gente consegue fazer um programa nesse sentido, onde as pessoas possam fazer uma padronização de calçada, que a gente vai disponibilizar quais seriam os materiais, como se daria, o custo a gente vai levantar e, obviamente, a gente, com isso, fazer um confronto de conta abatendo nos IPTU que a população queria. IPTU indireto para benefício da população, coisa que as pessoas hoje, infelizmente, não conseguem chegar, porque ninguém sabe para onde vai o IPTU de Campina Grande, de forma objetiva. Isso aí era uma maneira de você entender para onde o IPTU efetivamente estava indo. O senhor presume que a maioria dos seus funcionários votam no senhor? Não, nem perguntei, Ari. Não sei. Não? Não, nunca perguntei. Eu deixo meus funcionários absolutamente à vontade para votar em quem quiser. Eu acho assim, o que eu digo, eu pratico. Né? Nunca fiz qualquer campanha para colaborador meu. Eu até fico assim indignado quando eu vejo. Eu participei do debate recente que houve na TV com a irmã de vocês. Sai lá quase meia-noite, estava lá, quantidade enorme de pessoas balançando a bandeira do candidato a prefeito, a candidato à reeleição. O outro candidato de João Pessoa, mesma coisa. Então, as pessoas são coagidas a isso. Quando eu olhei, eu conheço muita gente, conheço eles, quase todos contratados da prefeitura ou contratados do Estado. Então, isso é muito ruim. Eu acho isso o limite da humilhação que você pode impor às pessoas. No nosso governo, isso não vai acontecer, isso eu lhe garanto. Arthur,
a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem agora 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês da Itararé, né, pela oportunidade de estar falando aqui. A você que nos assiste nesse momento, meu nome é Arthur Bolinha, né, meu número é 30. Gostaria de mandar um abraço à nossa vice, doutora Annelise, uma pessoa que tem nos ajudado muito nessa campanha, com ideias, né, com disposição. E a doutora Annelise, juntamente comigo, vai administrar a nossa cidade, e ela como médica, como uma pessoa de muita sensibilidade, né, de uma visão muito diferenciada, ela vai, sem sombra de dúvida, ser o grande diferencial na nossa gestão para a gente poder vencer uma das maiores dificuldades que Campina Grande tem hoje, que é melhorar a saúde da cidade. Campina Grande tem indicadores muito ruins em tudo, e especialmente na saúde, que é a coisa que menos espera, a doença não espera, né? Vamos concluir o Hospital da Criança, que é uma meta minha para ontem. Me dói ver a condição de abandono que as crianças da nossa cidade se encontram. Né? Vamos fazer com que o que existe na cidade de fato funcione, né? Para que a vida do povo de nossa cidade melhore, né? Formar uma grande equipe, que a partir dessa grande equipe a gente consiga fazer um governo transformador, um governo que melhore os indicadores econômicos, sociais, que a cidade, a partir daí, se torne uma cidade cada vez melhor de se morar. Eu sou candidato a prefeito porque gosto da minha cidade, sou identificado com a minha cidade e quero ver Campina Grande de novo. Então, só concluir aqui o tempo, os últimos 5 segundos. Candidato, pela sua participação, agradeço mais uma vez ter vindo aqui participar dessa nossa sabatina. Eu que agradeço a você, Felipe, a Ari, a todos que fazem a TV Itararé. E assim fechamos a nossa primeira etapa de sabatinas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Uma nova rodada vai acontecer aqui no ITN de 20 a 27 de setembro, mais pertinho da data da votação. Não percam. E Ari, brigadão, viu, pela parceria. Boa noite. Mais uma sabatina. Até amanhã. Até amanhã. Você está por aqui. Hora da primeira pausa no ITN de hoje. Depois do intervalo, você confere as principais notícias do dia. O ITN volta já já.